E agora a gente aprende uma mandala em bordado criativo. Marisa Tanaka, bem-vinda, querida. Como é que você está? Obrigada pelo convite. Estou bem, graças a Deus. Nós estamos bem, né? Graças a Deus, graças a Deus. E melhor agora, porque vamos aprender uma mandala. Com essa arte tão linda que você traz aqui pra gente, que é a mandala, que eu vou pedir uma imagem bem aproximada para encher a tela, né? Para o pessoal ver o detalhe desse bordado, que é um bordado tão minucioso, trabalhoso e que a gente tem que valorizar. Olha lá, olha aí. Muito alegre, né? Põe um selo aí, o selo que vocês acharem. Ó. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo só? Tá vendo só? Bom. Impressionante. Oh, que bom. Isso é muito bom, né? Olha só que detalhes lindos. Que ponto que você fez esse bordado? Então, a mandala, você pode pôr o ponto que você sabe, o ponto que você conhece. A única coisa que eu vou dar dica hoje, que a mandala eu descobri que existem só duas maneiras de bordá-las, né? Que eu chamo essas que vocês viram agora na tela, eu chamo ela de mandalas de explosão, que é aquela mandala que vem de dentro para fora, você vem bordando de dentro para fora. Certo. E a mandala de contorno que você borda simplesmente só nos riscos, né? Que estão ali do desenho. Então, são as duas maneiras. São duas maneiras de bordar. E hoje nós vamos fazer a de contorno, que é mais simples, né? Para quem vai começar, é mais simples para entender o bordado. Ótimo. E os pontos, a da explosão, eu uso somente 2 pontos, que é o que dá o efeito de dentro para fora, que você vem aumentando, né, o contorno da mandala. Perfeito. Se você prestar atenção, ela vem crescendo do miolo para fora. É por isso que eu até pedi a imagem aproximada para ver esse movimento mesmo. Essa é a diferença. Agora, eu preciso comentar também dessa sua gola aí. Então, essa é a mandala, é um colar. Colar? Que bonito. Foi dado... Você põe assim na roupa, até isso, parece que é uma... parece uma gola, né? Mas é um colar onde a gente trabalha com um pouquinho de mandalas, né? E dá esse efeito colorido. E você pode pôr em qualquer roupa. E parece uma gola da roupa, um detalhe. É um detalhe, né? Vamos começar? Vamos. Por onde que a gente começa? Então, a primeira coisa que eu vou explicar, como eu disse, né? Então, aqui, deixa ele chegar aqui. Vou esperar, né? Não sei se já está aqui. Já estamos aí. Então, o que acontece aqui nesse tecido, né? Você vê que essa é de explosão, que você percebe que ela vem cheia de dentro para fora. E essas são de contorno. A dica que eu dou aqui é todas essas mandalas é o mesmo risco. Tá. Né? Que são esses daqui. Que é esse aqui. Tá. Esse é o que eu vou ensinar hoje, que eu estou mostrando, olha. É o mesmo risco de todas elas. Só que bordadas de maneira diferente, aplicadas de maneira diferente. Ótimo. Então, aqui vem a criatividade. Né? Aqui é onde você solta, e agora eu vou fazer assim. Né? Agora eu vou pôr dessa maneira. Agora eu vou jogar dessa maneira. Então, é onde dá todo esse efeito diferenciado. Certo? Então, a dica foi dada aqui. E hoje nós vamos fazer essa mandala. Né? Bordei só a metade para mostrar que é o mesmo risco, né? E que deu efeitos diferentes, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Como riscar essas mandalas? Eu tenho esses moldes de acetato, né? Que eu acho muito prático e eu mandei fazer na época para mim por conta de termos esse centro marcado aqui, né? Então, qual a utilidade desse centro, né? Eu sempre começo bordando com a mandala maior, porque quando eu coloco o tamanho seguinte, que é o menor, eu enxergo o tamanho maior, certo? Olha, né? E a vantagem é que sempre eu vou colocar no centro e ela vai ficar perfeita. Exatamente, né? Então, aqui eu venho colocando uma por uma. Aqui a distância você escolhe, porque
você adapta o ponto ao risco, né? E aqui eu venho vindo, tá vendo, ó? Né? Até eu chegar aqui. Tá, quer que eu passe pra cá? Isso, porque não precisa, até chegar aqui, né? Os tamanhos que eu usei tá lá na descrição, tá? Que já está no nosso portal A12 e também lá no nosso Instagram. Certo? Então, Rogério, eu quando eu começo a bordar uma mandala, eu já sempre assim, eu gosto mais ou menos de separar as cores, né? Tá. Eu venho com as minhas linhas, claro, não é todo mundo que tem, né? Essas linhas que a gente tinge aqui, mas eu já, assim, eu já olho e já penso, eu quero pôr essa cor nessa mandala, essa cor. Então eu já chego aqui, tiro, né? E separo, vou separando. Tá. As linhas que eu quero usar. A combinação, tá? Entendi. Então, essa é uma dica que você faz antes de começar a bordar, tá. Né? E aqui, essas eu vou devolver aqui. Certo, porque sempre é muito difícil, por exemplo, você escolher uma cor, né? Então, quando eu penso aqui que eu quero colocar uma cor amarela, eu penso no que no amarelo, um exemplo, né? O amarelo eu já penso assim que existem os significados das cores, né? Então o amarelo, por que eu gosto do amarelo? Porque o amarelo ele significa para mim a criatividade. Tá. Então eu já pego uma linha amarela e já começo ali, né? A desenvolver a criatividade. Ótimo. Bom, esses são umas dicas, uns detalhes que eu dou. Mas hoje vamos começar o trabalho, né? Que tem muita coisa aqui. Por favor, né? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu vou ensinar chama caseado triplo, que é esse de fora aqui, olha. Se você ver, Rogério, ele tem 3 perninhas, tá? Ele tem 3 perninhas aqui, por isso que eu chamo de caseado triplo. Tá. E ele é muito simples, aqui todos são as variações muito simples de pontos, que não existe bordado difícil, né? Então, eu venho aqui marcando sempre onde eu vou colocar. A dica que eu dou é você sempre prende um nó dando uma beliscadinha aqui. Tá. Certo? Certo. Porque ela pode, depende do tecido, da trama do tecido, o nó pode escapar. Tá. Então, aqui eu começo agora. O caseado triplo, gente, sempre acontece isso, mas... Nozinho. Mas é rapidinho aqui. Se você tiver qualquer dúvida, vai lá no nosso Instagram, viu? @faça-você-mesmo-tv. Eu estou acompanhando aqui, qualquer pergunta, mande lá. Então, para eu começar sempre meu ponto caseado, olha, eu venho aqui, reto, e volto lá na ponta do meu ponto. Não é na ponta, né? Mas aqui ficou como se fosse no começo do meu ponto aqui. Aqui eu começo o meu ponto caseado. O que é o ponto caseado? Ponto caseado nada mais é do que um ponto reto vertical, né? Onde você dá essa laçadinha para prender o meu ponto. Paralelo sempre, aqui eu venho com o meu terceiro ponto paralelo, sempre paralelo. Para eu formar esse ponto triplo, eu venho aqui com a minha agulha, passo por baixo dos 3 aqui, ó, tá? E saio dando essa laçadinha aqui. Agora não deu para ver, eu vou repetir. Ó, e prendo os 3. Tá. Nesse momento que eu coloco a minha pedrinha. Tá? Eu venho com a minha pedrinha, coloco aqui, para poder vir no ponto seguinte. Novamente, meu ponto sempre paralelo ao primeiro ponto, tá? Olha, dando a laçada, faço novamente 3 pontos caseados. O segundo. Terceiro. Para quem não viu como é que foi dado esse nozinho, então vamos lá, né? Eu venho aqui, olha, por baixo dos 3 pontos, ó, tá?
e eu saio dentro dessa laçada aqui, ó, e prendo. Só isso, Rogério. Mostrou bem. Legal. Muito simples, muito fácil. E agora, nesse momento, novamente, e aqui continuo. Vai seguindo, né? É, Faz e toda a sempre, volta. ó, preocupado no paralelo aqui. O começo é importante É. para paralelo. É, sempre paralelo aqui, tá? Então aqui Só isso. eu acho que Essa primeira camada é só isso. é o primeiro Perfeito. ponto. Eu acho que Ótimo. deu para entender, Muito né? bem. Então tá. Então vou Agora nós deixar vamos pra aqui. segunda. Nós vamos para segundo ponto. Tá. Lá na descrição eu coloquei como ponto elo. Uhum. Mas hoje, aqui, eu achei que esse meu ponto aqui, olha, ele ficou mais bonitinho que o elo. Tá. Então, é uma Isso, tá variação, mostrando, tá mostrando. é uma variação do ponto correntinha também, tá? Ah, É uma variação, Legal. O ponto elo também é uma variação do ponto correntinho. Perfeito. E eu achei que ela ficou mais bonitinha. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar a minha linha aqui, né? Sempre prendendo o meu nó, olha. Volto. Eu vou preencher esse meu espaço entre esse risco e esse risco aqui, tá? Então, aqui, primeira coisa que eu faço é o meu ponto correntinha. Meu ponto correntinha normal. Olha, eu venho aqui, olha, na mesma direção, sempre tem que vir, ó, na mesma direção que é de onde está essa linha. Vem aqui, na diagonal não, na mesma direção, na horizontal, Tá. né? Eu venho aqui, olha, dou uma beliscadinha no meu tecido. Nunca você pode ultrapassar essa linha, ó, tá vendo? Tá bem na direção dela. E aqui eu faço uma e duas laçadinhas para Tá. formar um nozinho. Certo. A dica aqui desse ponto, você tem que vir e essa linha aqui não pode estar na lateral, ela tem que estar à sua frente. Então, sempre passo aqui por baixo, ó, só isso, Tá. né? Aqui eu não coloquei a pedrinha, mas agora eu vou colocar a pedrinha para fazer o meu ponto correntinho. Volto aqui, ó, novamente, e faço meu ponto correntinho. Porque o ponto correntinho é isso, é pegar no tecido e dar a laçadinha, certo? Certo. E é só isso, Rogério, Daí ó. já começa É, a já. preparação Aqui eu venho na horizontal. para o outro. É. Faço a laçadinha, ó. Saiu a minha linha aqui. Saiu não, ela rebentou. Desfiou. Rebentou mesmo? rebentou, Rebentou rebentou, mesmo. rebentou. Olha, gente, quando acontece isso, no meu caso aqui, eu sei, é essa minha agulha. Ah, é? Já aconteceu isso, tá, gente? Ah. É a agulha. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou continuar ela aqui. Senão vai desfiar mais. Não, vai desfiar e não, até eu desmanchar aqui, eu vou fazer esse ponto fora, pode ser, Rogério? Pode, claro. Com outra linha, outra cor, Pode. só para vocês entenderem melhor, eu vou fazer ele fora, tá? Tá. Então aqui, já aconteceu, eu que não tirei essa agulha, já aconteceu com essa agulha. É a Essa agulha, aqui, ó. é. Ó. Eu preciso tirar ela, gente. Ela corta a minha linha aqui, ó, tá? Então, já aconteceu e eu esqueci, né? Usei de novo. Então, assim, olha. E é legal porque é ao vivo, né? Os Exato. imprevistos acontecem, Com né? certeza. E pode acontecer com quem está em casa, já sabe fazer. Já sabe que tem que trocar, né? Olha, é o ponto correntinha. Eu venho aqui na horizontal e, ó, a dica, a linha nunca pode ultrapassar. Por exemplo, o que que eu tô falando aqui? Um exemplo, você vem e coloca lá para frente assim, ó. Tá vendo? Só para você entender. Tá vendo que a hora que você der a laçada, a sua linha tá torta? Aham. Porque esse ponto vai chegar no momento que você não vai conseguir mais dar o nó.
Certo. Porque ela vai estar além, Sempre à frente ali. além da sua correntinha, ela vai estar no outro ponto da correntinha. E você... Aí não dá o nó. Não dá. Não forma um nó. Forma um nó, mas está torto. Ela não dá essa harmonia, né, no desenho. Eu acho que aqui deu para entender, né? Perfeito. O importante, perfeito. gente, é, olha, passar por baixo, né? E nesse momento que você ponha a pedrinha e faz novamente o ponto correntinho. Tudo bem, Rogério? Perfeito. Acho que deu para entender, né? Quem estava aí. Muito bem, muito bem. Então vamos lá no próximo. Qual que é o próximo? O próximo é o ponto mosca, olha, tá? Ponto mosca. É. Gente, está tudo na descrição como é que a gente faz esses pontos, né? Esse que não está porque eu tinha colocado ponto elo e eu troquei. Lembra um pouco o pé de galinha. Esse aqui? Não, Não, o o outro. ponto mosca. É. Tem gente que fala que é pé de galinha. É? Tem. Ah, tá. Tem pessoas que falam que é pé de galinha. Então, o macetinho também do ponto mosca é a abertura do ponto, Tá. sempre. E ele não deixa de ser uma corrente aberta. Tá. É como se fosse o ponto correntinha, só que ela aberta, né? Uhum. Então aqui eu venho com ela reta aqui, ó, e eu volto aqui. Eu volto aqui no comecinho, ó, tá? Então, nesse momento, com a laçada sempre pronta, nesse momento eu coloco as pedrinhas. Coloco as pedrinhas, uma de cada lado, quem quiser, né? Eu venho aqui, olha. Horizontal, sempre também na linha reta aqui. É como se fosse uma correntinha aberta. E eu volto para o meio do meu ponto, né? Tá. Então, aqui. A gente traz sempre com os pontinhos mais fáceis e que fiquem bonitos, iguais, né? Uhum. Não precisa saber um ponto difícil, que o pontinho exatamente. fácil, ele traz para você essa harmonia do mesmo jeito, tá? Então aqui, ó, uma pedrinha. Quando você coloca uma pedra e a união de vários, já forma, Já né? forma ela. E, gente, eu esqueci de falar, é sempre a agulha número 8, tá? Uhum. Que entram essa minha pedraria tcheca. Tá. E que entra também essa linha número 8. Que é uma linha, pode ser... Que tipo de linha? Não, então, para usar essa pedraria, eu sempre uso a número 8. Por Tá. quê? Porque a número 8, ela é ideal do conforto de entrar no tecido com a agulha que é mais fina, Uhum. Tá. né? Por exemplo, se eu usar uma linha mais grossa, que é a torsal, que é a número 5, Uhum. ela vai ser difícil de passar no tecido. Certo. E pode até, por exemplo, depende do tecido, ele pode até abrir um buraquinho, igual na camiseta, ele abre. Abre, né? Por Ele- conta do ele- tecido, é. né? Então, fácil também, né? Fácil, fácil. Gente, aqui é tudo fácil, tá? Agora vamos para a última, Agora é vamos isso? para a última, que é essa, Tá. né? Que é o ponto margarida. Ah, o ponto margarida? Que é a variação... Nossa, mas fica tão diferente. Então, que é a variação do ponto correntinha. Aqui é tudo nessa base. Tá. Do ponto simples, vamos transformando. Aqui, Agregando valor, né, Marisa? exatamente. E esse bordado de explosão, você não tem ideia de simples que é. A pessoa olha e fala, nunca serei capaz de bordar. Acha que Será? são pontos super elaborados. Imagina, é muito Tá vendo? simples. E é legal a gente falar isso porque você que já domina bordado, pode, com os pontos que você já conhece, confeccionar uma peça como exatamente. essa. E a gente procura mesmo fazer isso, levar ele bem simples, né, para o aluno, né, Para ficar acessível, para né? ficar. Vamos então para Aqui, essa última etapa. Última etapa. A dica que eu tenho aqui, sempre dividir o nosso círculo, tá? Uhum. Então aqui eu venho, olha, o centro tá aqui, olha, eu venho aqui, ó, sempre dividindo, né? Tá. Para elas ficarem em harmonia os pontos, né? Mais ou menos na mesma distância. Então, a dica é essa. Sempre quando é um círculo, você divide como se fosse uma pizza, Tá. certo? Certo.
Claro que, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu for dividir aqui, eu vi que aqui ficou menor que lá, né? Então você vai e corrige, ou na hora de bordar mesmo já percebe, tá? Então aqui, olha, muito simples também. Eu venho aqui, ponto margarida, nada mais é do que o ponto correntinha, né? Vem aqui, ó, ponto margarida. E agora eu coloco as pedrinhas para fechar a minha perninha aqui. Quantas são? 3? Aqui eu coloquei 3. Tá. Pode pôr, o tamanho aqui você mede, tá? Eu acho que aqui, vamos ver. Ali eu coloquei 3 porque a linha era mais grossa, tá vendo ali? Ó, mas ó, 3 certinho. Tá bom, tá? Ótimo. Eu venho aqui, aí eu venho fazendo, né? Simples, né, Rogério? Super. É, Olha, já fez o ponto? Já fiz o ponto. Faz de novo, ó. Ponto Correntinha, margarida, como se fosse a correntinha, aqui, né? Ó, coloco a pedrinha e vai lá e pro fecho miolo. aqui pro miolo, ó. E vou pro próximo ponto. Aqui. Olha lá. Vou formando, ó. E assim você tem um Vai. resultado Maravilhoso. incrível. Né? Incrível. Incrível. Então, esse é mandala de contorno, tá? Tá. E é o que eu trouxe para vocês hoje, certo, Rogério? Adorei. Adorou? Que Adorei. bom, né? Agora eu tô entendendo, Marisa, por que, que o gato miou no começo do programa? Porque tá cheio de gato aqui no nosso cenário. Tá cheio de gato. Eu amo gato. E olha cada bordado lindo que ela Então, trouxe aqui. Eu trouxe porque tem as mandalas. Eu sempre coloco as mandalas, né? Olha só que lindo. Ah, Olha, tá meio nervoso esse gato aí, não tá não? né? Tá, Tá meio né? nervoso. Mostra o outro gato. Tem 3. Vamos mostrar os 3. Olha aí que lindo esse. É uma almofada? É uma almofada. Todo bordado. É. Todo bordado. Agora encontre o outro gato. Vamos ver. Vamos ver. O outro gato vem vindo aí. A gente tá passando os contatos da Marisa para você seguir e acompanhar. Olha lá. Tem mais um? Tem. Ah, Muito legal. lindo. Rogério, Gostei. eu trouxe para você essa mandala sua. É. Eu bordei pensando em você o tempo inteiro. Obrigado. Com as intenções das cores. Muito obrigado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só que linda essa mandala. Nossa, obrigado pelo carinho. Obrigada eu. Obrigado pelos chás também que você trouxe. Ai, E obrigada. também pelos biscoitos. Cadê o biscoito? Mostra aí, Tarcísio, o biscoito que ela trouxe para toda a equipe. O que é isso aí que você deu para a equipe? É uma bolachinha de arroz. Bolachinha de arroz. Uma delícia. Vocês comeram? Vocês comeram? Gostaram? E pode Gostaram? comer à vontade, que é próprio para o regime nosso, tá? Ah, é? Opa! Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. Parabéns tá? pelo seu trabalho, tá? Obrigada, Eu vou viu? deixar aqui, depois as meninas Tá levam bom. lá para mim no meu camarim. Tá. Obrigado, viu?